Na semana passada, a CVM soltou uma mudança de entendimentos com relação à distribuição de rendimentos por parte dos fundos imobiliários, e isso acabou causando uma confusão no mercado. Neste vídeo eu vou tentar te explicar um pouquinho dessa confusão, mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e também já deixa o seu like. Bom, vamos lá. Tudo começou com uma notificação da CVM para um fundo chamado MXRF. E este é um dos maiores fundos do mercado em número de cotistas. Só esse fundo tem quase 500 mil de investidores. Só para você ter uma ideia, o mercado total tem cerca de 1,5 milhão de investidores. Então esse fundo ele tem quase um terço de todos os investidores do mercado de fundos imobiliários no Brasil. Bom, a notificação da CVM em cima do MXRF é porque, segundo eles, o fundo estaria distribuindo proventos da forma errada. O MXRF estaria com prejuízo contábil e eu já vou te explicar o que é isso. E também a decisão que a CVM teve com o MXRF seria estendível a outros fundos que estivessem em mesma situação. De acordo com esse novo entendimento da CVM, os fundos que estiverem com prejuízo contábil não podem distribuir proventos. Se forem distribuir alguma coisa, tem que ser como amortização. Então, basicamente, toda a confusão é em torno disso, lucro caixa e lucro contábil. Eu estou falando aqui lucro caixa e contábil, mas o nome certo é regime caixa e regime competência. Mas vamos continuar aqui. Regime caixa é literalmente você olhar só para o que entra e sai do caixa. Olha esse exemplo aí. Vamos supor que um fundo recebeu 1 milhão em receitas e gastou 200 mil. Neste caso, sobram 800 mil reais para serem distribuídos. E ponto, acabou por aí. Já no regime competência, a brincadeira muda, porque aí entra na conta diversos outros fatores, como, por exemplo, a valorização e desvalorização dos ativos investidos. No exemplo que eu montei aqui, eu simplifiquei ao máximo para você entender. Vamos supor que um fundo recebeu 1 milhão de receita, gastou 200 mil com despesas, mas os ativos que ele investe tiveram uma valorização de 500 mil. Neste caso, o fundo teve um lucro contábil de 1 milhão e 300 mil reais. Eu já vou até avisar antes que venham os comentários. Na realidade, essa conta envolve bem mais do que 4 linhas. Entram ali diversos fatores, mas aqui é só para exemplificar o vídeo, então eu dei uma cortada bem legal nessa conta aí. E aqui já vai um ponto dessa confusão. Quando você olha para regime competência, pode ser que você tenha prejuízo, mas o caixa continue positivo. Eu sei que pode parecer confuso, mas não é. Agora vamos inverter a conta. O fundo recebeu 1 milhão, gastou 200 mil e os ativos desvalorizaram em 1 milhão. Nesse caso aqui, o fundo teve um prejuízo contábil de 200 mil reais. Mas note uma coisa, mesmo que nesse último exemplo aí o fundo tenha tido prejuízo contábil, no caixa continuaram os 800 mil reais de todos os outros exemplos. A única coisa que mudou é que teve uma desvalorização dos ativos. E nesse caso aqui, esse fundo estaria impedido de distribuir rendimentos. Quando leva isso para a contabilidade de fato, esse negócio de regime caixa não existe. No dia a dia, se você falar, a pessoa até vai entender o que é, mas na contabilidade brasileira não existe nada oficial para esse negócio de regime caixa. Na lei que rege os fundos imobiliários, no artigo 10, vem dizendo quais são as características que um fundo imobiliário precisa ter. E no parágrafo único diz assim: o fundo deverá distribuir a seus cotistas, no mínimo, 95% dos lucros apurados segundo o regime caixa. Aqui que começa esse negócio de regime caixa. E qual é o problema dessa mudança de regime caixa para regime competência? Não é só mudar a palavra que está tudo certo? Não. Primeiro, se um fundo recebe todos os aluguéis, mas, por algum acaso, o ativo que ele investe desvalorizou, ele não pode distribuir rendimentos, teria que ser amortização. Só que quando um fundo distribui amortização, você, o investidor, vai ter que pegar esse valor recebido e descontar do preço médio. E se você descontar o preço médio, em uma venda futura, pode ser que você pague mais imposto. Mas tem outro problema. Vamos voltar lá no exemplo de lucro contábil. Nesse nosso exemplo, o fundo teve um lucro de 1 milhão e 300 mil, mas note que no caixa só tem 800 mil reais. Aí você vai me falar, é só distribuir esses 800 mil reais e acabou a conversa. Mas não é bem assim. Na lei que organiza os fundos imobiliários, está bem claro que o fundo é obrigado a distribuir 95% dos lucros, ou seja, ele teria que distribuir 95% desses 1 milhão e 300 mil reais. Mas lembra que no caixa só tinha 800 mil?
de onde vai sair o resto do dinheiro? O fundo vai ter que começar a liquidar investimentos, e aí não faz o menor sentido. Se isso realmente fosse aplicado a 100% dos fundos imobiliários, seria algo bem chato, porque os fundos de tijolo, por exemplo, mesmo que ele tenha ali um contrato e uma projeção de rendimentos, isso seria inútil, porque tudo iria depender da valorização ou desvalorização dos ativos investidos. No caso dos fundos de fundos, a situação é bem parecida. Mesmo que ele receba todos os proventos dos fundos que ele comprou ali e tem na carteira, ele poderia ser impedido de distribuir rendimentos caso a cotação de mercado desabasse, e levando ele a ter prejuízo contábil. Uma outra coisa que poderia mudar também é no período de distribuição dos rendimentos. Atualmente, a maioria dos fundos imobiliários acabam fazendo a distribuição mensal, apesar de não estarem obrigados. A lei exige distribuição semestral e eles poderiam parar com essa distribuição mensal. De qualquer forma, ainda é algo muito novo. Quando o MXRF soltou ali o fato relevante dizendo que tinha sido notificado, o mercado ficou maluco. De um lado, você tinha as pessoas falando que esse seria o fim da indústria de fundos imobiliários, e do outro, você tinha a galera falando ali que nada mudava. Teve pessoas, inclusive, falando que os fundos imobiliários ficariam meses sem pagar proventos, mas não foi bem isso que aconteceu. Começando com os proventos. A maioria dos fundos que anunciam aí os seus rendimentos no último dia útil acabaram anunciando normalmente agora na segunda-feira, dia 31. Por enquanto, não mudou muita coisa. É claro que nos próximos meses nós poderemos ter surpresas. Mas, na minha opinião, essa decisão da CVM não acabaria de fato com a indústria de fundos imobiliários. Pode até penalizar alguns fundos, isso sim. Agora, acabar com todo o mercado de fundos, eu acho que não. De qualquer forma, eu achei essa posição da CVM bem controversa. No Brasil, a cada dia uma bomba nova, a insegurança jurídica é absurda. A insegurança jurídica no Brasil é tão grande que a própria CVM voltou atrás da sua decisão em menos de uma semana. Na semana passada, a CVM soltou aí essa decisão do colegiado com relação a esse regime caixa e regime competência. Mas ontem, dia 1º, a própria CVM derrubou essa decisão temporariamente. A CVM derrubou a própria decisão aí a pedido do BTG até que o colegiado vote o recurso do fundo. Inclusive, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas pode ser que já tenha mudado tudo de novo. Dizem que o futuro é incerto, mas no Brasil até o passado é incerto. A qualquer momento alguém muda um entendimento e uma decisão que foi tomada ontem já não vale mais nada. E para o pessoal que está falando aí que nada muda, não é bem assim. Se os fundos começarem a distribuir aí como amortização, isso tem sim impactos para o cotista. Mas, de qualquer forma, é uma longa discussão e tem vários pontos de vista. Inclusive, alguns fundos já estariam fazendo como a CVM quer agora, com esse negócio de regime competência. E para o pessoal que perguntou aí o que eu vou fazer, eu tenho o MXRF em carteira, que foi o fundo notificado, e não vendi ele só por causa dessa decisão da CVM, mas também não comprei nada por enquanto. Eu quero entender melhor toda essa confusão e ver como isso vai terminar. Inclusive, para quem saiu vendendo na emoção só por conta dessa decisão da CVM, é legal dar uma repensada na estratégia. As pessoas às vezes acabam agindo por impulso e isso vai fazer você perder muito dinheiro. Logo após a decisão ali na semana passada, o que mais se via em grupos era o pessoal liquidando posição sem nem saber direito o que estava acontecendo. De toda essa confusão, pelo menos alguns ensinamentos nós já podemos tirar. Primeiro, diversificação vai salvar. Vamos supor que essa decisão acabasse com o mercado de fundos imobiliários. O cara que só tem fundo imobiliário na carteira está enrolado. Agora, o cara que tem uma carteira diversificada e fundos imobiliários representam uma pequena parcela, até seria impactado, mas não iria destruir todo o seu patrimônio. E o segundo ensinamento é nunca agir no emocional sem saber direito o que está acontecendo. O emocional conta muito no mercado financeiro e ele pode te fazer ganhar muito dinheiro ou então perder muito dinheiro. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido um pouco de toda essa confusão aí que está no mercado de fundos imobiliários. Mesmo a CVM voltando atrás aí da sua própria decisão, isso ainda não acabou. Isso ainda vai render pelos próximos dias. E se você ficou com alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima!